Você pode se assentar, é bom nós estarmos na casa de Deus. Já tivemos um culto hoje de manhã super, mega abençoado, com a pastora Márcia trazendo uma palavra para o nosso coração. E fui muito abençoado com a palavra da pastora Márcia hoje de manhã. Eu gosto do culto das 7h30, né? Agradecer o nosso louvor aqui maravilhoso, exponencial. Você está feliz com Jesus? Você que está em casa nos acompanhando agora com a sua família, que você possa se conectar, corpo, alma, coração. Tire qualquer coisa que venha te distrair nesse momento, para que você possa receber do Senhor a palavra, como tem recebido o louvor, a oração. É manhã de transformação, é manhã de mudança, porque quando nós nos colocamos diante de Deus, é assim: Senhor, molda o que precisa moldar, faz o que precisa fazer, fala para mim o que eu preciso ouvir, sim ou não? Chega lá, a gente chega diante de Deus, gente. Fala assim: Senhor, eu estou diante da tua presença, fala comigo, o que eu preciso? Já imaginou um negócio desse? É assim que nós estamos hoje de manhã aqui, pedindo para Deus falar aos nossos corações, né? Quero agradecer, eu estou muito feliz, eu venho numa pegada aí de trabalho grande, né? Estou muito feliz, eu participei da conexão de férias dos nossos jovens, estava exponencial. Quero agradecer os casais que estavam ali dando apoio. Parou, voltou. Eu quero agradecer os casais que estavam dando ali apoio, Mirela, Graciela, Denilson, quem estava mais? Alexandre estava lá, o Nereu. O pessoal deu um apoio ali para os jovens, maravilhoso, muito obrigado. Tínhamos muitos visitantes ali no nosso encontro e parabéns também para a liderança da nossa comunidade. Aí ontem eu cheguei aqui, eu cheguei para uma reunião aqui com os obreiros. A galera estava numa pegada aqui, trabalhando, fazendo. Entrei no templo, tinha até uma tenda de oração ali. Tem que agarrar nesse negócio. Mauro, tem que trazer essa galera para o culto de jovens aqui, fio. Manu, pensa que é só ficar aí? Não, tem que vir para o culto de jovens. Manu, Maurinha, já aqui, tem que estar aqui agarrado, mano. Negócio lá exponencial. Muitos visitantes, parabéns. Vamos agarrar com nossos jovens aí, gente. Você tem filho em casa adolescente? Ele não está querendo vir para a igreja? O que eu faço, pastor? Levanta de madrugada e vai orar. Porque você acha que o diabo não fala com seu filho? O diabo conversa com seu filho todo dia, malandro. Você esqueceu disso? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Quem você escuta? Quem é que você está escutando? Para quem é que você está dando ouvido? Para quem que você acha que o seu filho está dando ouvido? Então, eu quero aqui compartilhar com você outra oração que eu quero pedir aqui, aproveitar você que está em casa. Eu fiz uma reunião com todos os professores do nosso departamento infantil, com o pastor Hélito. Nós estamos programando um mega culto de crianças aqui no sábado de manhã, vai ser lindo. Você sábado de manhã vai fazer o quê? Vai resolver uma coisa, consertar o carro, ir no mecânico, fazer uma compra. Seu filho vai fazer o quê? Você não vai ter que se preocupar, traz ele para o culto aqui. Nós vamos fazer um culto abençoado, ele já vai sair daqui lanchado, preparado para a guerra. Sábado de manhã. E depois nós vamos fazer uma ministração online também para essa galera. E se Deus permitir, se tudo der certo, em fevereiro, a nossa escola bíblica dominical volta com as crianças. E se Deus permitir, eu estou conversando com a galera aí top, nós já vamos voltar também com a nossa sala para crianças especiais. Nós temos uma galera aqui especialista nessa área de ministração com crianças especiais. Nós vamos montar um grupo aqui e nós vamos estar acolhendo também essas crianças aí. Amém? Então eu quero convidar você hoje para reflexão. Está aqui em Tiago no capítulo 1, no verso de número 9. Tiago capítulo 1, verso de número 9. Você que nos visita, você seja bem-vindo. Em fevereiro estou retornando com a minha sala. Bem-vindo à Igreja do Nazareno e você está convidado a participar dessa sala. Bem-vindo à Igreja do Nazareno. Tiago diz o seguinte, olha só: meus irmãos, tenha isso em mente, estejam todos prontos a ouvir e tardios para falar e para irar-se. Tiago fala da importância do ouvir.
Ele diz o seguinte: esteja pronto a ouvir, mas tardio em falar, tardio em irar-se. Eu quero fazer uma oração com você essa manhã. Você que está em casa, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido e amado, atenta para os nossos corações essa manhã. As nossas necessidades são parecidas, talvez nas circunstâncias que nós vivemos, mas nós temos necessidades individuais e diferentes. Amamos a Tua palavra, que através do poder da Tua palavra pessoas possam se reerguer, né? Aquele que ouve de verdade, que a mente abra o coração, para que possa receber transformação, e que nós possamos sair daqui com decisões assertivas na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Esteja pronto para ouvir. Agora, tem que ser algo muito bem pensado, muito bem calculado, porque esse pronto para ouvir, eu tive pensando o seguinte, irmão, nós não temos maturidade para ouvir tudo. Nós não temos maturidade para ouvir tudo. Alguns batem no peito e dizem assim: eu sou uma rocha, eu sou um trator, eu consigo lidar com qualquer assunto, eu escuto qualquer conversa, eu me sinto firme nas minhas convicções. Talvez essa seja uma das maiores mentiras que nós contamos e aprendemos a contar para nós mesmos. A mentira que a gente é simplesmente capaz de lidar com situações, conversas, assuntos, em qualquer nível, em qualquer situação, em qualquer esfera. Nós não temos essa maturidade de ouvir absolutamente tudo e ser indiferente àquilo que nós ouvimos. Nós não temos essa capacidade. Eu não tenho. Eu tenho 50, vou fazer 51 anos. Eu não tenho. Eu não consigo ficar indiferente a algumas coisas. Então, tem certas coisas, por exemplo, na minha vida, que eu vou procurar evitar. Olha aí para você ver. Se o nosso coração é uma esponja, e se Deus diz que Ele fala, olha, o nosso coração é como uma esponja. Essa equação, ela fecha o seguinte: a quem eu devo ouvir ou quem eu devo escutar? Será que eu devo ser seletivo na minha audição? Será? Será que eu devo ser seletivo nas pessoas que se aproximam de mim? As pessoas que falam, que conversam, quem eu devo ouvir, quem eu devo escutar? Eu creio que sim, nós devemos ser seletivos, sim. Há pessoas, aquilo que nós escutamos, devemos. Porque é assim, ó. Muito daquilo que somos hoje, sem exceção aqui, nesse auditório, sem exceção, muito daquilo que somos hoje é um reflexo direto das vozes que nós ouvimos. A forma como pensamos é um reflexo direto das vozes que nós ouvimos. A forma como reagimos, como decidimos. A quantidade de desistência, a quantidade de superação tem relação direta com a voz que fala com a gente. Em determinado momento, né, da nossa vida. A gente simplesmente pode desistir rápido de uma coisa dependendo do que a gente ouve. E a gente pode, de repente, encher o coração, a alma de encorajamento, de fortalecimento, e de repente ver uma coisa assim que está quase acabando, e alguém chega e fala uma coisa, e aquela voz que você ouviu muda a sua disposição, você encara aquilo e você passa por um momento de superação na sua vida. A gente estufa o peito e volta a lutar, por conta da voz que nós ouvimos. Nós podemos abandonar a batalha por conta da voz que nós ouvimos. Há um poder enorme no ouvir. É lógico, em determinado momento da vida nós vamos ter essa capacidade de escolha, esse poder de decidir. Mas tem muitas coisas na nossa vida, o que nós somos hoje é reflexo daquilo que nós ouvimos. E nós ouvimos através de muitos canais. O sentimento é uma maneira que muda a vida da gente. Aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que sentimos. E existe um período que essa matriz daquilo que falamos, daquilo que ouvimos, vemos e sentimos,
ela é meio que uma matriz que nós temos, que é uma matriz passiva, porque você não tem escolha. Você não tem escolha no lar que você nasceu, você não tem escolha o pai que você teve, você não teve escolha nos gritos que o seu pai deu com você quando pequeno, na violência que você presenciou. Não, há um poder enorme no ouvir. Você já parou para pensar? Às vezes você está em um lugar assim, completamente distraído, e tem algumas pessoas falando sobre um assunto ali. Você está totalmente fora do contexto tudo, e de repente aquela conversa te chama atenção, e você fica prestando atenção naquela conversa, ou no ônibus, ou num ponto, ou num determinado lugar, e você fica ouvindo aquelas pessoas falar, aí de repente você sai dali, aí você encontra com uma pessoa e você fala assim, rapaz, eu estava ali no lugar ali, eu tinha uns camaradas ali conversando um assunto muito interessante, olha aí. Que coisa interessante. Uma conversa que não tem nada a ver com você, sobre você, a sua vida, o seu contexto, a sua vivência, nada, nada, nada. Você captou aquilo e você comentou aquilo. Se nós não tivermos no altar de Deus todos os dias, se nós não tivermos momento na nossa vida para ouvir Deus e ter a certeza que Ele está falando com você, é muito provável que você comece a caminhar por um caminho extremamente perigoso, porque você vai começar a ouvir outras vozes que não é a voz de Deus. Então olha só, fiquei pensando a respeito disso essa semana, e sabe de uma coisa? Tem alguém que fala com a gente o dia inteiro. O dia inteiro. Você sabe que eu fiquei pensando que o diabo, ele fala com a gente o dia inteiro. O diabo fala comigo. Sabia? Fala com a pastora Elaine. Fala com seu filho lá na escola. O diabo fala. O diabo fala. Talvez não fala como eu estou falando agora. E uma das formas mais eficazes do diabo conversar com você é através das tentações. O diabo conversa com a gente através da tentação. O diabo falou com Adão e Eva no Éden, através da tentação. Tentando-os, falou com Jesus no 40º dia depois de Jesus ter jejuado e orado no deserto. O diabo foi falar com Jesus. O diabo, ele foi falar com Deus no céu. Diz que os filhos de Deus estavam lá para conversar e no meio deles o diabo. Então o diabo fala, irmão. Nós temos que entender, nós temos que proteger o nosso coração. Se o nosso coração é como uma esponja, nós temos que proteger e guardar o nosso coração. Toda tentação, toda a voz do diabo, ela vem para contradizer a voz de Deus. Toda a ação do diabo na sua vida, talvez através de pessoas, ou talvez através de momentos, ela vem para quê? Para contradizer a voz de Deus. E se eu escuto a Satanás, eu vou deixar de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu sei que parece, pastor, mas isso é óbvio, pastor. Lógico, se Deus falou, o diabo quer contradizer. Mas na prática não é muito simples assim. Na prática não é tão simples, porque nenhuma tentação do diabo vem com a placa, tentação. Aqui está chegando uma tentação do diabo, quem quer? Está escrito aqui, tentação do diabo, está balançando aqui. E nenhuma hora alguém vai chegar e falar assim, eis que agora o Lúcifer vai falar. Fica quieto que agora é a voz do Lúcifer. Não é assim. Eu sei que eu não devo ouvir a voz do diabo. Mas não é toda vez que o diabo vem falar comigo que ele vem balançando a placa. Silas, agora eu sou Lúcifer e vim falar com você. Eu já vou falar de cara, arreda Satanás. Mas às vezes eu nem sei que ele está ali. É interessante isso, você só se dá conta algumas vezes quando é tarde demais. Essa é a grande questão. Você só se dá conta do que fez depois que você comeu do fruto. A Bíblia diz assim, que depois que comeram do fruto, diz que caíram-lhe as vendas, e ele fala assim, o que é que nós fizemos? O que é que eu fiz?
Já viu aqueles caras que peca, destrói a família, e na hora que acaba de pecar, aí vem aquele negócio assim, o cara fala assim, meu Deus, que porcaria é essa que eu fiz? Onde eu estava com a cabeça? Mas ele não percebeu que era a voz do diabo. Na maioria das vezes, você só percebe quando você já abriu mão de algo espiritual, quando você já abriu mão de um valor que Deus plantou no seu coração. É quando você acaba de comer o fruto proibido e diz assim, puxa vida, eu não deveria ter feito isso, e agora? Olha só para você ver como que o diabo ele é astuto. Você já leu Gênesis lá, a conversa do diabo com Eva? Meu, é uma coisa muito louca. Olha aqui, a serpente que era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha aí a astúcia do diabo. Olha a astúcia do diabo. Foi isso mesmo que Deus disse? Não pode comer de nenhuma árvore? Olha que pergunta mal intencionada. Deus diz, não coma de uma, que está no meio. O diabo veio e fala assim, viu, o que ele disse mesmo? Ele disse para comer de nenhuma? Astúcia. Astúcia. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto de todas as árvores. Mas Deus disse, não coma do fruto que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário morrerão. Disse a serpente à mulher. Olha o que a serpente diz de novo. Depois de contradizer na mente dela, ele chega e fala, certamente não morrerão. Deus disse que morre, e ela, certamente não morrerão. Esse diabo, cara, ele é fera, né? Por isso que o diabo ele é um bom palestrante. Ele convence qualquer um. Não, irmãos, tudo certo. Olha que interessante, né? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e desejável para se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao marido. Agora, olha só o lance aqui, onde que o diabo trabalha, que você precisa tomar cuidado com essa voz. Estava tudo certo, presta atenção, estava tudo certo, na nossa vida também é assim, está tudo certo, Deus estava ali, havia provisão, havia alimento, havia paz, havia alegria, havia estrutura, havia domínio, a empresa estava indo bem, a família estava indo tudo bem, a igreja estava tudo bem, os negócios estavam bem. Eu sabia o que ia fazer, para onde ir, como fazer, mas de repente vem o diabo e diz que essa vida que está bem, ela não está tão boa assim. Você não já percebeu que essa vida não está tão boa assim? Você vai aceitar isso, rapaz? Você vai aceitar essa mulher falar isso para você, rapaz? Dona, você vai aceitar esse cara desse jeito na sua casa? Larga de ser tonta. Tem coisa melhor. Irmão, a estratégia do diabo é essa. Ele é mentiroso. Viu? Você pode pegar essa empresa hoje, você pode dar um upgrade nela. Para de ser tonto, rapaz. Você trabalha desse jeito, você vai morrer de trabalhar e você não vai levar isso a lugar nenhum. Para que tirar nota fiscal? Você está pagando esse absurdo de conta? Você não percebeu que você não poderia ganhar 2 vezes mais? Se hoje você anda de carro novo, você vai andar de iate, meu amigo. Aí o cara olha para o carro novinho que Deus deu, pago, tudo certinho, tudo belezinha. E aí o que ele faz? Ele pega tudo aquilo que ele conquistou e ele coloca em risco porque ele ouviu a voz do diabo. Eu não estou dizendo que você não tem que empreender, eu não estou dizendo que você não tem que melhorar. Eu estou dizendo que o diabo, ele é especialista em pegar as coisas que Deus colocou na sua vida e mudar o seu olho para que você possa olhar aquilo como tudo ruim. A mulher não presta, o casamento não presta, isso não presta, isso não presta, isso não está bom, isso não está bom, isso não está bom. É assim,
que estava tudo indo bem, mas o diabo fala assim, mas não é o suficiente, você poderia ter mais, você poderia alçar mais voo, eu poderia ter mais experiência, e de repente a vida engatilhada, maravilhosa, eu começo a ter uma ambição por algo, além daquilo que Deus colocou na minha mão. E o que diz aqui? Vendo a árvore que Deus disse para não comer, diz que ela era agradável aos olhos, agradável ao paladar e comeu. A voz do diabo, ela sempre vai induzir dúvidas. Você não tinha dúvida de servir a Deus, agora você já passa a ter. Você não tinha dúvida nenhuma a respeito dos princípios do que é se submeter a pai e mãe. Hoje você já fala assim, você sabe, nosso pai não é tudo aquilo também que a Bíblia diz. Você não precisa levar tudo a risco. Afinal de contas, eu já tenho 21 anos. Eu estava conversando ontem com um amigo, a gente estava batendo um papo, Adriano, cara, gente boa pra chuchu. Essa garotada hoje, irmão, tudo rebelde sem causa. Sabe o que é rebelde sem causa? O diabo coloca um monte de voz no coração deles e eles acham que é o bambambam, nunca pagou uma conta de luz. E se acha. Nunca fez uma compra no mercado. Ela acha que sim, no mercado não sabe nem comprar nada para comer. Vai ter que viver de McDonald's. Viver no McDonald's. Não sabe o que é pagar uma conta de luz, não sabe o que é limpar uma privada, não sabe o que é limpar um banheiro, não sabe nada. Porque o diabo está aí, ó, falando, e essa galera toda se acha o centro do universo. Centro do universo. Não, e de repente, obedecer o pai já não é tudo isso. Obedecer mãe já não é tudo isso, é normal. Então, você não tinha dúvida. Agora você passa a servir a Deus, servir na igreja. Gente, olha, esse negócio de servir a Deus e a igreja, isso não é bem assim. Antes, era a principal coisa na sua vida. Não. Eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus, eu posso fazer tudo na minha vida, mas nada pode comprometer o meu compromisso com Deus. Hoje, servir a Deus já não é tão assim, porque afinal de contas, você sabe, né? A gente serve a Deus onde a gente está, do jeito que a gente faz, do jeito que a gente quer, e ppp, papapá, e aí vai. Fiel nos dízimos, honesto, ser fiel, você não tem dúvidas. De repente, você começa a achar que está perdendo tempo. E de repente você está começando a pensar assim, será que vale a pena mesmo? Será que isso é verdade mesmo? Será que Deus vai castigar mesmo? Será que isso é verdade? Será que a Bíblia é verdade mesmo? Talvez essa árvore seria um pouco mais gostosa, mas Deus disse para você não comer. Percebe que o diabo, ele manipulou Eva e Adão. Distorcendo o que Deus diz. Distorcendo a verdade que Deus falou. Tome muito cuidado, querido. Tome muito cuidado, porque a voz do diabo manipulou e desviou. A voz do diabo disse que eles eram merecedores de algo que eles não mereciam. A voz do diabo disse que eles poderiam fazer algo que eles não podiam. E geralmente a voz do diabo vai falar para você que você pode fazer coisa que você não pode. Que você pode julgar as pessoas, que você pode julgar pastor, que você pode falar mal de pastor, que você pode falar mal de igreja. Você não pode. Lembra de Davi? Davi, mata esse cara, meu amigo. O que Davi falou? Não. Eu não posso tocar aquele a quem Deus consagrou, aquele a quem Deus ungiu. Eu? Esse negócio é ele, Deus. Não, a voz do diabo chamou Deus de mentiroso. E foi uma voz tão sorrateira que eles não se dão conta. Será que... Você não já percebeu como que é a sutileza? Porque Adão e Eva poderiam chegar e falar assim, viu, você está chamando Deus de mentiroso. Isso. Acabou aqui a conversa, amigo. Será que não se deu conta, né? Está dizendo que aquilo que Deus disse que é real não é verdade.
Eles ficaram fascinados pela oratória do diabo. Tome cuidado com a voz do diabo, porque o diabo fala. Muitas vezes a voz do diabo vem de uma pessoa que não é para estar perto de você. Muitas vezes a voz do diabo vem de uma pessoa que não é para estar perto de você. A voz do diabo vem de um lugar que a gente não sabe que não é para pôr os pés lá. Vem suave. A voz do diabo vem de um jeito que aparentemente não vai comprometer nada na sua vida. A voz do diabo vem aparentemente com a impressão e sensação que aquilo vai trazer ganho. Cuidado para você não ouvir a voz do diabo. Por quê? Mas não é só o diabo que fala com a gente. O diabo fala. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Fala aí, Mauro, fala para esses meninos aí. Fala, o diabo fala. Agora, meninos, fala com seu pai. Fala, pai, cuidado, que o diabo fala. Fala aí, Maurinho, olhando para ele. Fala, cuidado, pai, o diabo fala. Mateus, cuidado, o diabo fala. Cuidado, ele fala. Ele fala. Se o diabo fala, a minha cabeça também fala comigo. Eu também me escuto, eu também me ouço. Né? Como a gente fala com a gente? Como nós damos informação para nós mesmos? A gente olha, deduz. E a gente começa a contar para nós mesmos aquilo que a gente acha que é. Ah, não é assim? A gente começa a contar para nós mesmos aquilo que a gente acha que é. A gente fica dizendo para nós mesmos, é isso, é isso. Porque a nossa voz quer nos proteger. A nossa voz quer nos preparar para melhores dias. Como se nós fôssemos detentores do futuro. E nós colocamos a nossa opinião sempre como verdade. Ou sim ou não? Nós não somos assim, eu sempre estou certo. Eu sempre estou certo. Raramente... eu sempre estou certo. Dificilmente você vai discordar de você mesmo. Você viu uma pessoa que fala assim, gente, eu falei, mas eu discordo de mim mesmo. Você é assim, Sandra? Você sempre está certa? Mas a gente gosta de se ouvir, não gosta? A gente não gosta de afirmar para nós mesmos? Não, a nossa voz sempre tem uma opinião muito forte para nós mesmos. Nós acreditamos na nossa voz, nós acreditamos na nossa intuição, nós acreditamos na nossa voz interna. Nós ouvimos e muitas vezes ouvimos tanto a gente, que nós nos tornamos pessoas capazes de manter o nosso orgulho. Onde quem tem que estar ali em cima, podemos tudo. E nós podemos perder tudo. Perdemos a beleza da vida. Por quê? Porque a nossa voz nos insiste em colocar em lugares de extrema proteção. Para eu me proteger, a minha voz é que vale e fim de papo. E principalmente quando eu falo que as pessoas ouvem. Aí todo mundo ouviu, pronto, aí acabou. Eu posso ir para o buraco, mas eu vou manter minha voz. Eu posso destruir a igreja, mas eu vou manter a minha posição. Eu posso destruir minha família, mas eu não arredo o pé, porque a minha voz. O importante é a minha opinião. Às vezes paramos de ouvir até Deus para ouvir a nós mesmos. Paramos de ouvir a Deus para ouvir a nós mesmos. Nós deixamos de lado os princípios bíblicos para ouvir a nós mesmos. Às vezes paramos, irmãos. Por quê? O que importa é a minha opinião, o que importa é a minha satisfação, o que importa é o meu projeto. Olha Provérbios 28, 26, o que diz. O perigo do homem andar segundo a sua própria voz. A voz do diabo fala, a voz da gente fala, tenta nos diminuir a voz de Deus e nos afastar de Deus. A nossa própria voz fala com a gente o tempo todo.
Sabe o que Provérbios fala? Quem confia em si mesmo é insensato. Outra tradução diz assim: quem confia em si mesmo é louco. Outra tradução diz assim: insano. Mas quem anda segundo a sabedoria não anda em perigo. O que é sabedoria? Sabedoria não é o que eu sinto. Não é o que eu acho. Sabedoria é o que eu aprendi ao curso da minha vida. É diferente. É diferente da voz do momento falando comigo. Sabedoria é a aprendizagem que eu tenho, é a leitura que eu tenho dos erros, dos tropeços, dos equívocos. Sabedoria é diferente de voz interna. Aquele que ouve a si mesmo ou seu próprio pensamento é louco e é insensato. Quem que é esse? É Pedro. Senhor, vão te matar? Eu vou morrer junto contigo. Essa é a voz do momento. Ah, então quer dizer que eu fiquei sabendo que você vai sair da igreja. Se você sair, eu saio contigo. Você vai parar de cantar? Eu paro também. Voz do momento. Você vai parar de tocar? Fiquei sabendo? Eu paro de tocar também. Você está saindo com seus amigos lá, tudo, para tomar um happy hour? Eu vou também. Eu fiquei sabendo que você está pensando em separar. Sabe que eu estou pensando em separar também? A voz do momento. É diferente da voz de sabedoria. Eu estou pronto para ir contigo até na prisão e na morte. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Na hora que Jesus está dizendo, eu vou morrer, a voz interior de Pedro é: eu estarei contigo, Senhor, até na prisão e na morte. Cuidado, meu irmão, com a sua voz interior. A nossa voz nos engana. A nossa voz disse que a gente tem uma força que a gente não tem. A nossa voz interior diz que nós temos uma coragem que nós não temos. A nossa voz faz a gente ter um medo que não é real. A nossa voz interior. Às vezes você encontra a pessoa e fala assim: fulano, mas isso não existe. Mas eu estou vendo, estou sentindo. Mesmo quando você vive uma vida que é uma verdadeira loucura. O que é isso? O que é isso, pastor, essa voz? É Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. Diz que esse camarada ouviu a si mesmo. Diz que o rei estava andando no terraço do palácio real. Olha o que ele falou. Disse o rei consigo mesmo. A Bíblia fala assim, diz que ele estava conversando consigo mesmo. Olha o que esse cara falou. Olha a loucura dele. Né? Essa não é a grande Babilônia que eu construí para mim? Como capital do meu reino, com o meu poder e para a glória da minha majestade. Ele estava falando consigo mesmo no terraço e admirando. Quando Deus viu a soberba de Nabucodonosor, a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Diz que a palavra foi expulso do meio dos homens. Gente insensata é assim mesmo. Ele não vive no meio dos homens porque ele é meio besta. Sabe como que é? Gente que não ouve a voz de Deus e gente que ouve a sua voz mesmo e não baixa o cabresto, ele vai ficando meio besta, meia besta fera mesmo, sabe? Então, toma cuidado com a sua voz, toma cuidado, além do diabo tentando nos levar para lugares que rompem a nossa relação com Deus, tem a minha própria voz. E aqui eu só quero dar um pequeno detalhe. Tome muito cuidado, porque às vezes a gente ouve muita gente. Que preparo você tem para ouvir? Que preparo essa pessoa tem? Vamos imaginar, se você não fosse você.
Tem e se eu fosse você? Eu olhei a Adilson e a Graciela, eu tenho um postzinho lá. Fizemos um encontro de casais uma vez aqui, e se eu fosse você, colocar a roupa da Graciela no Adenilson, a roupa do Adenilson na Graciela. Foi ao contrário, foi isso? Foi um negócio lá, tudo certinho. E se eu fosse você? A pergunta que é o seguinte, se você não fosse você, você aceitaria todas as orientações e conselhos da sua boca? Você seria uma pessoa confiável? E agora pegou, hein, irmão. Aí o cara chegou assim, esse cara aqui vai ser o seu guru, ele vai te dar todas as orientações necessárias para você ser um sucesso na sua vida. Eu ia falar assim, tô fora dele. Você ouviria tudo? A gente tem que ter humildade, nós não temos clareza, conhecimento. Às vezes nós não pagamos o preço ainda na vida. Às vezes nós não vivemos nada, a gente não experimentou, a gente nunca lutou na vida por nada. Às vezes assim, você tem que ter essa humildade. Começou a trabalhar agora, começou a ter dinheiro agora, começou a ter um carro agora e acha que sabe tudo. Acha que sabe tudo, não viveu nada. Como é que você toma as suas decisões? Já orou, já buscou aconselhamento, já consagrou? O que você fez? E aí é o seguinte, né, gente? Tem a voz do diabo e tem a minha voz. E tem uma outra voz. A voz dos outros. Olha que coisa louca isso. Tem a voz do diabo, tem a minha voz e tem a voz dos outros. Diferente do diabo e da minha voz, a voz dos outros é a voz que contém mais crítica. A voz dos outros é a voz que mais bate na gente. O diabo, ele não tem o objetivo de bater em você. Ele quer bater em você depois, mas no começo, no começo é voz macia, é voz de veludo, é voz, né? A sua voz é uma voz mais dramática, mais melancólica. Mas a voz dos outros não. Ela vem para arrebentar mesmo. Ela critica, lança você, dúvidas, indecisões, rejeições. E alguns estão cansados porque tem projetos lindos nas mãos de Deus, tem revelação linda, mas você ouve tanto os outros, é o WhatsApp, é isso, é aquilo, e pipipi, e popopó, é fofoca, e disse-me disse, é voz dos outros. 80% daquilo que você ouve da voz dos outros não dá para aplicar absolutamente nada na sua vida, e está zero voltado para os seus objetivos, para o seu futuro, daquilo que você sonha para você. É só conversa jogada fora. Não, mas você ouve tantos outros, é telefone o dia todo. E aí, viu fulana, eu fiquei pensando sobre o seu caso, vem cá, deixa eu te dar uma opinião sobre isso. Pessoa tá com lama até o pescoço, me dando opinião sobre isso. Está afundada, falida, família destruindo, aconselhando meu relacionamento. Tem gente que é assim. Sujeito não deu nada certo na vida me aconselhando. Com a vida toda destruída. O cara é instável emocionalmente, o cara não tem equilíbrio para nada me dando conselho. Eu vou deixar isso? O camarada está pior que você, o cara está afundando na lama, está dando conselho. E é interessante que essa galera chega assim e fala como se fosse sábio, né? Ô fulano, vem aqui. Eu estava ouvindo você falar sobre esse negócio aí do seu casamento. Deixa eu te dar um conselho aqui. Fala assim, parece que fosse o guru do casamento, né? O guru do casamento, Fábio Júnior. Perdi a conta de quantas vezes o Fábio Júnior casou. 7 vezes? 8? Tá indo para 10. O cara que casou 10 vezes canta alma gêmea. 2 amantes. Casou 10 vezes, irmão.
A música do cara parece um hino que canta em casamento de crente. Alma gêmea, dois amantes, ligados em um só coração. Deus no céu, nós na terra, e vamos caminhar. Casou 10 vezes. É. Alguns de nós estamos arrebentados porque nos sentimos ameaçados. Todo lugar de cura, deixa eu dizer uma coisa para você. Saia do meio da multidão, todo lugar de cura é lugar de solitude. Qualquer transformação relevante na sua vida, na minha vida, na área amorosa, financeira, nenhuma transformação começa numa sala coletiva, começa num canto sozinho de reflexão, sozinho ali, ó. Toda transformação começa em um quarto solitário. O problema é que nós queremos viver a transformação, mas não quer ficar sozinho. A gente quer viver a transformação, mas com a galera junta. A gente quer a transformação, mas eu tenho que ouvir a opinião de todo mundo. E daqui a pouco a nossa cabeça está uma salada. E nós temos um rastro de gente arrebentada emocionalmente, arrebentada em propósito, indeciso. Camarada, hoje tinha tudo, hoje não sabe o que fazer. Não sabe se sai, não sabe se fica, não sabe se vai, não sabe se abre empresa, não sabe se demite, não sabe se manda embora, não sabe se casa, não sabe se não casa, não sabe nada. Porque tudo que ele tenta fazer tem que ter o dedo de alguém. Já viu gente assim? Tudo que vai fazer tem que ter o dedo de alguém. O diabo fala, você fala, as pessoas falam, Deus fala. Amém, irmão? Deus fala. Deus fala, mas pastor, Deus fala. E aí, quando Deus fala, irmão, Deus não fala só através da pregação. Êxodo capítulo 3, verso 2, disse assim que Deus falou com Moisés, que Moisés estava andando, ele viu uma árvore pegar fogo e a árvore não consumia. E a sarça ardente, a voz saiu dali de dentro. A forma como Deus fala, às vezes, é mexer com coisas perto da gente. Ele está falando, mas você não está prestando atenção. Um filho que fica doente. Uma coisa que saiu do controle. Deus chama a nossa atenção de várias formas. Um carro que não ligou, um telefone que não funcionou. Deus fala através de um animal, números. Lá diz que Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Diz que Balaão espancou a jumenta 3 vezes. A jumenta não andou. Diz que a jumenta falou com ele. 1 Reis, no capítulo 19, 12, diz que Deus falou com Elias através da brisa suave. Não estava no tempestade, não estava não. Deus falou. Deus pode falar com você pessoalmente. Atos capítulo 9, verso 5. Perguntou para Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Deus pode falar com você através de visões. Tem crente que não acredita mais em visão. Nós estamos vendo esse tempo, irmão. Deus tem uns crentes modernos hoje que não acreditam mais em visão. Tem uns crentes modernos hoje que não acreditam mais em profecia. Tem uns crentes modernos hoje que não acreditam em revelação. Tem uns crentes modernos hoje que não acreditam que Deus revela, que Deus traz discernimento, que Deus mostra. Tem crente hoje que não acredita que Deus fala com você e você escuta a voz dele como eu estou falando com você aqui agora. Nós somos um povo que nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus, como Deus falou com Saulo, irmão. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E quando nós descobrimos essa consciência externa, essa voz externa que fala com a gente, é uma consciência que não é da gente, é outra consciência e que se revela, o único caminho é cair de joelho e ouvir essa voz. Porque agora não é mais Saulo, agora é a voz, irmãos.
Só a descoberta que existe uma consciência externa, fora da minha consciência, que pode falar para mim, só isso já é o suficiente para eu me prostrar de joelho e perguntar: quem és tu, Senhor? E depois da descoberta dessa voz, o que acontece? Agora não é mais Saulo, agora é a voz. Levanta daí, Saulo. E Saulo levanta. Agora você vai para a rua direita, Saulo. E ele vai para a rua direita. Porque lá tem um camarada que eu já falei que você vai chegar lá. E quando ele chegar lá, ele vai orar por você e a sua visão vai voltar. E ele vai lá, o camarada ora e a visão volta. Nós somos o povo que ouve vozes, irmão. Mas tem uns crentes modernos hoje que não acreditam mais em nada. Se a voz do diabo é uma desgraça, se a minha voz é incapaz, se a voz das pessoas não conhece o meu interior, não sabe como funciona, quem nós seríamos se ouvirmos a Deus? É Deus que tem o melhor para mim. Qual foi a última vez que você pediu assim para Deus? Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Jeremias no capítulo 33, 3, diz assim, ó: clama a mim, clame a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Coisas grandiosas e insondáveis é com Deus, irmão. Não é com A, com B, com fulano, com beltrano, com cicrano, com a minha própria voz e nem com a voz do diabo, é com Ele. Queria tanto ouvir a voz de Deus, queria tanto um renovo. Por que eu quero ouvir a voz de Deus? Porque se eu ouvir a voz de Deus, eu vou perceber que eu sou uma pessoa valorizada, porque as pessoas só me desprezam, a minha família me desprezou, mas Deus falando comigo, essa voz vai trazer essa certeza no coração. Eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Por quê? Para que eu pudesse me sentir uma pessoa segura, uma pessoa amada, porque as pessoas não me amam, eu não me amo. Mas se Deus falar comigo, se for a voz dele, vai trazer uma transformação extraordinária na minha vida. Por que você quer ouvir a voz de Deus? Porque eu quero ter motivação. O que é motivação? É motivo para viver. E qual é o meu motivo para viver? Eu ouço a voz de Deus. Quando Deus fala, a gente tem essa certeza. Quando Deus fala, eu tenho a certeza que eu fui perdoado, que Ele está comigo. Quando Deus fala, eu não tenho medo. Amém? Será que não resta dúvida que nós não estamos dando ouvido à voz de Deus? Será que não resta dúvida que nós não estamos dando ouvido à voz de Deus, irmãos? Ouvimos o diabo, nós ouvimos as afrontas do diabo que ele tem feito ao nosso Deus, que Deus é mentiroso, que Ele não te ama, que Deus está te podando. Nós damos ouvidos a nós mesmos, que nós somos fortes, é isso mesmo, que eu tenho que ser respeitado, que eu penso assim. Eu vi um comentarista top esses dias atrás. Ele falou que tem 3 palavras que estão destruindo a relação das pessoas com Deus e a igreja. Eu sinto, eu penso e eu sempre fiz assim. A Bíblia não serve mais para nada. Que nós somos inteligentes, maduras. Deixa eu dizer uma coisa aqui, querido. Nossas emoções nos traem. Eu já fui traído muitas vezes pelas minhas emoções. E deixei os princípios bíblicos de lado. E sabe o que aconteceu? Paguei um preço muito grande. Ou nós ficamos ligando. Amigo, me diz aí o que fazer. Amiga, me diz aí. E essa pessoa não tem a mínima ideia. Você já parou para pensar que quando você pega conselho com alguém, essa pessoa ela não tem responsabilidade sobre a sua vida? Nada. Você pode perder tudo, a vida dela não vai mudar em nada. A sua vida pode ir para o esgoto, a vida dela vai continuar na mesma. Você pode se arrebentar, a vida dela vai continuar no mesmo lugar. Como que você pode colocar a sua vida nas mãos de alguém que não se responsabiliza pelo que diz?
Ela te dá um conselho, se deu certo, se deu errado, ela não tem nada a ver com isso. Como que você pode colocar a vida nas mãos de alguém que ela não é responsável por aquilo que ela mandou você fazer? É igual aconselhamento, né? Pastor não dá para dizer o que você deve e o que você não deve fazer. Pastor dá para te mostrar a palavra. Ó, a palavra de Deus fala isso aqui. O que você quer? O que você acha que você deve fazer? Ó, a palavra de Deus diz isso aqui, ó. A palavra de Deus diz isso aqui. O nosso papel é mostrar o caminho. Sabe de uma coisa? Eu quero ouvir alguém que já se responsabilizou. Eu quero ouvir alguém que já sofreu, que já foi humilhado, pisoteado, cuspido, traído. Ele não vai se responsabilizar. Ele já se responsabilizou. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Clama a mim, responder-te-ei. Ele foi para a cruz, ele pagou o preço do meu pecado, ele garante. É por isso que ele fala lá, ó, não ande ansioso por coisa alguma, quanto à vez de comer, beber ou vestir, porque a vida é mais do que a vestimenta, mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas coisas serão acrescentadas. Do que adianta o homem acrescentar um côvado? Olhe os lírios do campo, meu pai cuida. Olhe a erva do campo, meu pai cuida. Se o meu pai cuida do lírio e da erva, meu pai vai cuidar de você. Se você me escolher, eu te garanto. Você já viu alguém falar isso para uma pessoa? Um homem chegar para você e falar assim, não se preocupe com nada, eu te garanto. Você já ouviu isso da voz de alguém? Nem dos nossos pais. Não ande ansioso por coisa alguma. Quem é que tem esse poder? Agora, você vai ficar a sua vida vivendo em cima da voz dos outros? Em cima da sua própria voz? Ele já morreu. Você quer viver o impossível? Você quer não ter medo mais de nada? Quer olhar a morte e dizer assim, eu não tenho medo de você? Você tem que ouvir a Deus. Clama a mim e eu falarei contigo. Quero te escutar. E aí, por que você quer me escutar? Porque essa agonia passa. A voz de Deus tira a nossa agonia, tira o medo, tira a angústia. Clama a mim e anunciar-te coisas maravilhosas. E eu quero que você fique em pé nesse momento. E eu quero terminar essa mensagem com uma pergunta. Se eu te perguntar, hoje, das 4 vozes, o diabo, você mesmo, os outros e a Deus, qual voz mais predomina no seu coração? Qual voz mais predomina no seu coração? Responda essa pergunta olhando para a sua vida, onde você está hoje. Porque a minha vida é reflexo da voz que eu escuto. Como está o seu casamento hoje? Como que está a relação com seus filhos hoje? Como que está a relação com seus amigos? Como que está a sua relação com o mundo, com as coisas? Como que está a sua relação? Como que está a sua vida hoje? Hoje. Como que estão os seus sonhos hoje? Não me diga que você está ouvindo a Deus se você está prostrado. Não me diga que você está ouvindo a Deus se você está arrebentado emocionalmente. Se você está destruído. Financeiramente, falido. Deus colocou uma coisa grande, uma coisa linda na sua mão, mas você começou a dar ouvido à voz do diabo. Você merece. Você sabe que a voz do diabo, ela vem com um lance mais ou menos assim. Você merece, viu, fia? Você merece. Uma amiga falando para outra amiga. Você merece, miga. Larga de tu ser boba. Sai
Você merece, viu, meu amigo? Você não nasceu para isso, não. Eu te conheço, cara. Olha os amigos falando um pro outro, encorajando o cara a fazer besteira na vida. Eu te conheço, mano. Eu conheço, mano, eu te conheço. Seu pai tá virado lá, cara. Eu te conheço, não dá ouvido pro seu pai não, rapaz. Eu te conheço, rapaz. Seu pai lá, rapaz, eu te conheço, rapaz. Você nunca vai ouvir seu pai agora? Eu te conheço, mano. Aí você enche o peito aí, tá vendo? Vendo? Por que esse cara vê e Deus não vê? Porque ele é o diabo. Entendeu? E você pensa que ele é seu amigo, mas ele é o diabo. Ele não é nascido de novo, ele vive segundo os conselhos desse mundo. Vem de um lar destruído, ele é órfão. Quem que é órfão? Quem é órfão? Órfão quem não tem pai, não tem mãe, não tem família. Já viu como que órfão vive? Vive assim, louco na vida. Um dia tá ali, um dia tá aqui, um dia tá lá. Não tem direção, não tem princípio, não tem valores. Aí ele chega e você faz amigo com o órfão. Ele traz tudo aquilo que ele tem, que ele é, que ele faz, que ele sente. E ele vai querer que você vive aquilo também. Qual é, das 4 vozes, aquela que você está escutando hoje? Eu quero convidar você hoje a fazer uma oração. Você que está em casa. Você está no meio de um conflito. Está no meio de um conflito de casamento. Está no meio de um conflito de qualquer coisa na vida. Está no meio da falência, faliu. Para tudo. Para tudo. Coloca um tapão no ouvido. E fala assim, eu só quero ouvir a voz de Deus para o próximo passo que Ele quer que eu dê. Amigo? É bom ter amigos. Mas os nossos amigos não são responsáveis pela nossa vida. Hã? Já imaginou? Chegar para o Edivaldo e falar assim, Edivaldo, olha onde você me colocou, tá vendo? Edivaldo não é responsável pela minha vida. Você não é responsável pela minha vida, é eu e Deus. Aí você chega com um conselho lá, Edivaldo, obrigado pela amizade e pelo carinho. Eu vou colocar isso diante de Deus. Se for de Deus, Deus vai falar comigo. Aí Deus fala comigo. Eu chego lá e falo assim, obrigado, meu amigo. Aquele conselho que você me deu me levou a orar e Deus confirmou no meu coração. Não é sair feito louco, não.